Olá pessoal, bem-vindo ao Conexão Boase, um podcast feito com gente que gosta de gente. São pessoas que tiveram uma vida corporativa ou empreendimento que fizeram a diferença, não só para ele como para as pessoas. São pessoas que não tiveram uma vida fácil, tiveram que batalhar, construir, e esses ensinamentos é que a gente traz aqui porque são verdades. As histórias de vida, de superação e de sucesso são mostradas aqui, para que vocês possam ter na sua cabeça que nada é impossível, desde que você queira, tenha vontade e encontre seu propósito. E hoje nós estamos aqui com um jovem vencedor. É uma pessoa que eu conheci um pouco da história dele. Sempre, tudo que ele conta pra gente, ele fazia as coisas acontecer. Ele não tinha problema de pôr a mão na massa. Ele podendo ser o dono de tudo, mas se tivesse que puxar um sofá, ele puxava. Por quê? O objetivo dele sempre foi fazer acontecer. Entregar aquilo que ele quer, porque ele não faz só por fazer. Ele tem paixão nas coisas que ele faz. Então, queria falar aqui hoje com Vitor Cabral. Vitor, obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. É uma honra para mim, que esse podcast não é nem só sobre entender de pessoas. Eu acho que você traz aqui pessoas que fazem acontecer. Sim. De fato. E isso é uma grande honra para mim estar hoje aqui compartilhando de minha história, compartilhando um pouco mais do que eu já fiz durante essa jornada. E vamos conversar. Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente recebe muitas perguntas, eu sempre tento adequar alguma coisa, porque dentro da plataforma vem muita gente e sabem quem vem. Mas você, jovem, como você enxerga hoje os jovens dentro do mundo corporativo ou dentro do empreendimento? Como você acha que está acontecendo o comportamento deles? Você acha que essas gerações, principalmente falam da geração Z, eles são meio assim complicados, eles têm muita dificuldade, ou as empresas que estão causando isso para eles, mau preparo pela gestão da empresa? Como você enxerga o mundo corporativo ou o mundo do empreendimento hoje? Eu vou trazer uma visão para você de um jovem que contrata jovens. Isso. Um jovem que contrata jovens e que, para chegar até aqui, de montar vários negócios que deram certo, vários que deram errado, eu tive que passar por uma jornada. E o que eu mais percebo é que acredito que a geração anterior, ela foi criada de uma forma diferente, e até saiu uma pesquisa de que, é um fato curioso, quem assistiu animes e desenhos que traziam resiliência, digamos, um Naruto da vida, e outros tipos de desenho que tenham essa feição de que o personagem principal ele passa por grandes desafios para poder evoluir e assim depois se transformar em alguém muito maior, sei lá, o Naruto, que é o líder da comunidade dele depois. A gente foi criado nessa vertente. Logo depois, não existe mais esses tipos de desenho. As crianças os jovens que estão sendo formados hoje, eles não vêm dessa base de que você precisa batalhar, ter resiliência para evoluir, adquirir novas habilidades para depois você agaranhar determinado cargo. Então, eu vejo que as pessoas estão querendo tudo muito rápido e sem abraçar os desafios, sem entender que tem que passar pelos desafios. No primeiro sinônimo de dificuldade, já desiste. Já quer mudar a rota, já tem burnout, já diz que a empresa está sugando a saúde mental. Mas se a gente dá um passo atrás, a gente vê que tudo que é muito bom e tudo que é muito grande requer um esforço, porque você vai ter que se desenvolver como pessoa. Criar uma base. Sólida. Exatamente. E isso está ligado a ter repertório, a ter experiência. E para você ter experiência, você precisa se colocar à disposição dessas dificuldades e desses desafios. E os jovens hoje não querem mais. Querem tudo muito mais rápido, tudo mais fácil, tudo mais efêmero. Então, como eu vejo hoje os jovens, são raros os diamantes de que a gente pode se falar das soft skills,
talvez, de skills pessoais, que é o que tornam esses jovens mais capacitados a terem tal cargo. Porque hoje você tem informação e conhecimento em qualquer lugar. ChatGPT, tudo. Mas agora desenvolver mentalidade e desenvolver resiliência, uma personalidade forte que você consiga resistir a uma ventania, isso é o que não existe. Bom, pessoal, quem fala isso é um jovem de sucesso. E o que ele fala, eu concordo plenamente, eu fico feliz de vendo ele falar isso, porque é o que a gente fala, né? Batalhar, tentar crescer é importante na vida da gente, porque a gente só consegue mandar se você souber para quem você vai mandar e o que você vai mandar. Eu quero ser executivo. Para você ser executivo, se você não tiver estabilizado nessa cadeira, você perde credibilidade em cima e respeito embaixo, porque as pessoas não têm respeito e falam, você não sabe nada. Em cima você comete muitos erros. Então, ele, como um jovem que contrata jovens, ele está falando exatamente isso. Não dá para querer sair e ter sucesso. A faculdade, elas nos dá ferramentas. Agora, fazer a casa, você tem que ter um aprendizado. Que muitas dessas coisas a escola não ensina, como ele. Ele hoje contrata jovens. Tenho certeza que ele sofreu muito, porque ser gestor no começo da carreira, nós não aprendemos a ser gestores. Nós aprendemos a fazer. A teoria, todo mundo tem. Agora, o soft skill está na gente. É difícil, se você não desenvolver essa parte de pessoas, que é o que a gente fala aqui, você se dá bem. Me diz uma coisa, você é um cara que veio de uma faculdade, parou. Conta um pouquinho da sua história pra gente. De onde você veio, dos seus pais, como você chegou, até um ponto, porque depois a gente vai continuar dali. Tá bom. Ó, eu sou sanfoneiro de Aracaju. Que legal. Sergipe. Minha mãe toca triângulo. Ah. Tenta, né? Tenta. E eu também tento tocar sanfona. Então eu fui criado assim, numa família classe média baixa. Eu vi o crescimento dos meus pais desde sempre. Então eu acho que eu fui muito criado na meritocracia. Eu nunca ganhei mesada. Sempre foi. Se eu tirasse 10 na escola, eu ganhava R$10. Sempre foi assim que funcionou. E eu vi meus pais conquistando as coisas aos poucos. Eu vi que as coisas, elas tinham valor. Eu acho que os meus pais, eles me deram uma base muito forte de entender o valor das coisas. Minha mãe sempre trazendo muito mais uma visão de ganhar o mundo, e meu pai uma visão pé no chão. Eu acho que isso me trouxe um equilíbrio muito, muito grande, porque eu consigo ter uma visão sobre a balança das coisas, digamos, da ambição, que é o que minha mãe sempre me empurrou para ter, e das minhas raízes, que eu acho que meu pai me puxa muito. Eu voltei agora do carnaval de Aracaju, fiquei lá tranquilo com meus pais na fazenda, e isso me recarrega absurdamente. Então, quando eu falo da minha história, eu falo do Nordeste, que é algo que eu defendo muito. Eu vim para São Paulo, e a primeira coisa que me falaram foi para eu perder meu sotaque. Eu disse, rapaz, vai ser difícil, viu? Porque eu sou nordestino raiz que escrevo até cordel. E nisso, eu vim nessa minha trajetória, estudei em colégios bons, em Sergipe, também tive uma boa educação. Meus pais investiram muito na minha educação desde a minha infância, e eu acho que isso trouxe a base até que eu cheguei numa faculdade, fiz federal de engenharia de petróleo, e na faculdade mesmo, eu corria muito atrás. Eu corria atrás de criar novos projetos, de criar movimentos. Eu acho que é daí que vem o meu tino de criação de movimento, e foi onde eu me apaixonei por marketing, que foi quando eu fundei a empresa Júnior do meu curso, que tem até hoje a Serpetro. E eu liderava mais a parte de relações humanas, comercial e marketing. E a gente chegou a fazer grandes projetos. Eu também fazia pesquisa na área de biodiesel, fora da Serpetro em si. Então, acaba que talvez o meu cérebro seja um pouco bagunçado, porque eu tenho aqui as partes de cálculo, tenho também a parte que eu entendo de relações humanas, e tudo isso foi construindo minha base, que é entender de pessoas. Onde eu também fui para a Colômbia trabalhar em projetos voluntários, na favela. Fiquei mais ou menos um pouco mais de 3 meses, indo pegar 3 ônibus todo dia na Colômbia, lá em Bogotá, para ensinar crianças carentes na favela.
E isso tudo, encurtando um pouco a história, me trouxe o repertório de entender de gente. E eu acho que entender de gente é o alicerce para você criar movimento e fazer marketing. Que acredito que é esse ponto que falta hoje, digamos, em muitas agências, em muitos negócios, em muitas marcas, que elas acabam contratando pessoas que têm capacidade técnica que você traz do ChatGPT. Mas aí eu sempre volto, que entender de gente, ter a percepção das coisas, de contexto, é algo que você não aprende, talvez, em um livro só. Você aprende vivendo. O livro vai te dando, talvez, headlines que você vai traduzindo para o que você vai vivendo. Então, estar disposto a viver é o que faz, o que traçou essa minha trajetória de chegar até onde eu tô hoje, de sair da minha cidade, de Aracaju, sem apoio, teoricamente, somente eu já quebrei algumas vezes e teve até uma vez que eu voltei para Aracaju, minha mãe disse assim, volta para São Paulo, faça acontecer. Aí eu, mãe, mas eu não tenho R$1 no bolso. Ela, se vire, venda alguma coisa. E eu voltei pra cá assim. O meu rosto, né, eu acho que o povo me traduz como playboy, que eu recebi tudo fácil, mas não, eu já vendi porta a porta, já vendi 1000 vezes o almoço para pagar a janta, e sempre acreditando em um propósito muito maior. E até que eu escrevi o livro também. Queria ter trazido hoje, mas não consegui trazer, que foi muito rápido, que é Creator Economy, entre algoritmos e propósitos. Porque aí eu uno as duas pontas, que eu disse, o meu cérebro se divide em muitas partes, onde o algoritmo a gente talvez traga esses frameworks, essas metodologias que a gente pode aprender em livro. Mas o propósito, trazendo essa metáfora, é algo que você se aprende vivendo. É algo que é intrínseco seu, como ser humano, que tem mais a ver com suas experiências e sua visão de mundo, que quando unido aos frameworks e às metodologias, aí casa um grande sucesso. Não, eu acho parabéns, eu acho que é isso mesmo que você fala, tudo tem que andar junto e tudo tem que ser dosado, porque, como você disse, tudo isso que você construiu, primeiro começou com a base dos seus pais, tinha a emoção e a razão, né? Uhum. A emoção da sua mãe e a razão do seu pai. Sim. Né? E você conseguiu equilibrando isso na tua vida inteira, e com tudo que acontece na tua vida, você está mostrando agora que você continua equilibrando com os algoritmos e o propósito, que é a parte virtual, a parte, vamos dizer, de inteligência artificial, com a parte pessoas. Isso é uma coisa que fez você chegar até onde você chegou, e mais, nada fácil, nada dado de bandeja. E a educação, naquela época, era assim. E quando a educação é assim, volta lá e se vira, você se vira. Uhum. Senão, tudo que acontece de mão beijada, o dia que você não tiver, você não sabe para onde vai. Eu aprendi a vestir minha roupa de canguru e dar meus pulos. É isso aí. Agora, quais são os projetos ou o projeto mais importante que você considera que você realiza ou ainda realiza? As coisas que você já fez. Você falou do livro, você falou você ganhou os prêmios também, você já ganhou. O que você considera as coisas que foram marcos na sua vida e continuam sendo? Eu posso trazer para você que é o seguinte, eu já fiz dinheiro com agência, liderando carreira de influenciadores, mas eu acho que o meu maior feito é um feito contínuo, que é a criação desse movimento, que não existe um ponto ápice, digamos. O que eu fiz ano passado foi maior do que eu fiz o ano retrasado, que é essa criação desse movimento, onde eu trago um ecossistema. Quando a gente fala de Creator Economy, economia dos criadores, a gente fala hoje de marcas, publicidades, agências, inteligência artificial, todo mundo em um único ambiente. E esse ecossistema, eu puxo mais a questão da educação e inovação também. Então, qual é o meu maior feito? Meu maior feito, sinceramente, é a continuação e a resiliência para liderar um movimento que nunca aconteceu antes no Brasil. Que não acontece. Não tem ninguém fazendo o que eu faço. E até é meio louco isso, porque quando eu tento explicar para algumas pessoas, as pessoas às vezes, você tá tentando fazer algo que ninguém nunca fez. Aí eu, que bom, né? É muito difícil. Aí eu, rapaz, eu acho fácil. Eu acho que é só consertar uma pecinha aqui, uma pecinha ali. E esse movimento ele vai se adaptando à medida que eu vou trazendo mais experiência de vida,
agregando mais pessoas a essa causa, e o movimento ele vai se moldando. Mas eu vejo que o meu maior feito é a decisão de sustentar esse movimento. Porque não é algo fácil psicologicamente, fisicamente. Digamos que um jovem de 30 anos que não veio com nome, não veio com apadrinhamento de ninguém, simplesmente chegar em São Paulo, bater no peito e dizer que manda. Até vai causar raiva também em alguns concorrentes, em algumas pessoas. Mas é basicamente isso que eu tô fazendo. Como você começou? Por exemplo, esse CX? Tá. Eu tinha um outro movimento que eu tinha criado. E quando eu saí do outro movimento, simplesmente eu sabia que era um negócio muito difícil e que requeria muito de mim, porque acaba que eu sou o rosto. Eu não pretendo ser o rosto desse movimento para sempre. O povo disse que eu tenho que ser. Mas ele começou na sala da minha casa, quando eu chamei alguns influenciadores, eu já trabalhava com marcas de influenciadores, eu chamei alguns influenciadores para gravar, que não se conheciam. Influenciadores que eu digo assim, tinha corporativo, tinha influenciador de comédia, tinha um influenciador de todo tipo, tinha gente até de corrida. E chamei uma cantora. Nessa que eu chamei uma cantora, que não era conhecida nacionalmente, nem tão conhecida, ela chegou pra mim, a gente começou a falar nesse podcast que eu chamei de Sarau do Cabral, que foi totalmente improvisado, e começamos a falar de propósito. E eu tinha saído do meu antigo movimento, só que foi tão pesado e tão maçante eu sustentar o que eu tinha sustentado anteriormente, que eu tava pensando se eu faria ou não. Mas algumas pessoas estavam me empurrando pra fazer. Só que eu sabia que era um trabalho muito grande. Fazer um movimento que ninguém nunca fez e convencer todo mundo a topar. Do zero. E topar uma ideia. Essa história que a gente tem que... Eu quero entender, quero conhecer. Como que você conseguiu? E aí, simplesmente, quando a gente começou a falar de propósito, eu tava tão bagunçado, tão em crise, que todo mundo começou a falar desse propósito. Quando chegou na minha vez, eu disse assim, eu não sei mais o que é que eu tenho que fazer. E a mina começou a chorar. Ela, Vitor, você não entendeu. Eu tô aqui na sua casa hoje com essas pessoas importantes, e você tá me dando uma oportunidade que você não sabe. Você não tá entendendo o quão significativo tá sendo isso na minha vida. Sabe qual é o seu propósito? É levantar outras vozes. Eu cheguei, tô arrepiado aqui. Aí eu me arrepio na hora. Ai, que merda, vou ter que fazer esse negócio. Mas continua, eu sei que isso foi... E aí, isso foi o ápice da decisão. Isso foi onde começou? Começa numa decisão. Então, nessa decisão, aí começa a parte de framework, que é onde eu simplesmente peguei um caderno e comecei a anotar os nomes das pessoas. Quem pode ser os guerreiros que vão lutar essa guerra junto comigo? Tanto pessoalmente como também depois tinha que ter Exatamente. Tanto pessoalmente, tanto psicologicamente, como financeiramente. E nisso, eu sem um PDF, saí batendo na porta de cada um. E disse, a minha ideia é essa, e eu vou fazer. Você vindo ou não. Você quer estar comigo? E fui conversando de um por um, sem muito mistério. E aí as pessoas me perguntam, Vitor, como é que você faz para vender um projeto para uma marca? Ou algo do tipo, eu vendo verdade. E eu faço acontecer. Então, eu provo que eu faço acontecer, eu já provei que eu faço acontecer, mas eu vendo verdade. Então, essa verdade foi tão forte, sustentar isso aqui, e muita gente tentou me derrubar. No futuro eu conto tudo o que aconteceu nos detalhes, mas muitas pessoas que eu confiava viraram as costas, falaram na minha cara que não gostavam de mim, porque pensaram que eu estava... E aí eu vi o verdadeiro ser humano. Não pode ver teu sucesso, ele se incomoda e começa a querer... E sabe o que eu acho que foi o pior? Que foi o seguinte, eu saí de um movimento onde eu saí no ápice, onde eu era o cara, e depois que eu saí, pessoas estavam me esperando cair. Só que eu não caí. Eu sabia que eu não estava caído, mas pessoas pensavam que eu estava, e aproveitaram o momento pra pisar na minha cabeça. E eu, caramba, como o mundo é maldoso. Só que essas pessoas não sabiam o que eu estava organizando, ou que eu já estava fazendo. Só que isso foi muito importante. Eu vou trazer um outro livro, depois eu vou escrever, chamado O Poder do Caos. Eu chamo isso da zona do silêncio. Que é o seguinte, quando você está no ápice,
E as pessoas pensam que você caiu, mas você só tá em silêncio. E as pessoas se revelam. E o silêncio é muito bom, né? Porque você não dá munição para as pessoas que querem te ferrar. Uhum. E você tá fazendo a tua coisa, mas vamos lá, que eu tô gostando. E aí, nessa zona de silêncio, eu vi muita gente se revelar. E isso é muito importante, acho que, e bom, porque você começa a ver com quem você pode contar, com quem tem interesses ocultos. Parece meio que uma guerra, né? Um negócio meio assim, mas é assim. É assim. E aí que vem a resiliência, a sua capacidade mental de sustentar isso. Porque quando esse movimento que eu tô fazendo, não é um evento, não é um movimento proprietário. É um movimento que mexe o mercado. Então, realmente, eu tenho noção da audácia que eu tô tendo em fazer isso. Da audácia em chegar em um mercado consolidado de publicitários e de marketing e falar assim, olha, essa é a minha ideia e eu Chacoalhar o negócio quero mexer nisso daqui. Uhum. E esse é o maior evento do Brasil, o maior movimento é o meu. Então, isso vai gerar inveja, vai gerar interesses, vai gerar gente que tá tentando copiar, vai gerar muita coisa. E aí que vem a resiliência mental realmente de você aguentar. Então, o maior peso não tá em sustentar uma empresa. Tá realmente em você sustentar o propósito do negócio. Porque tem gente que diz assim pra mim, você tá fazendo isso por ego, pra poder se validar. Rapaz, se fosse, não valeria a pena. Porque é um negócio tão complexo. É um tabuleiro de xadrez tão complexo de jogar, esse tabuleiro, que eu tenho outras formas de ter ego e ter dinheiro. Mas é realmente algo que fala mais alto que eu. É difícil de acreditar pra quem tá de fora, mas é o sentimento. O CX que chama? CX, ele já aconteceu uma. Uhum. Quantas pessoas? Foram só... Eu acho que a parte mais poderosa foi essa. Foram 297 palestrantes. Onde eu não paguei ninguém. Eu não paguei cachê. E não é qualquer palestrante, hein, cara? Uhum. Eu trouxe essas pessoas. E outra, eram pra ser 2 palcos, viraram 4. Claro que não saiu perfeito, mas as pessoas que foram entenderam o movimento. Entenderam o que eu tô fazendo. E esse foi o ponto mais importante. E eu trouxe gente da China, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Europa. A Tina Calamba veio da onde? A Tina é minha amiga, pessoal. Carol Paiva é minha amiga, pessoal, também. Então, muitos vieram dos meus relacionamentos e relacionamentos dos meus relacionamentos. É meio louco, mas deu certo. Essas pessoas, eles vieram falar quais são os temas que vocês abordaram nesse... O CX, quando a gente fala de Creator Economy Experience, quando a gente fala de Creator Economy, economia dos criadores, a gente traz assuntos diversos. Veio gente falar de algoritmos das redes sociais, veio diretores do YouTube, do Meta, do TikTok, também veio gente falar de finanças, veio gente falar de marca própria para Creator, veio o diretor de marca, CMO da Coca-Cola, participou, CMO da Elo Cartões participou também, então foram muitos CMOs por evento, vários players, escritores do mercado, artistas globais também, o Kizo, o Shibata da CIMED foi também. E em público, quanto? Deu mais ou menos umas 3 mil pessoas. Quantas? 3 mil pessoas. Foi um dia de evento? 2. Para dar todas essas palestras aí, como se... Bom, eram 4 palcos. 4 palcos. Foram hora em hora. Só que esse é o ápice. Esse é o evento, digamos, feira, que é o ápice. Só que o movimento, ele acontece sem parar. Onde a gente vai trazer a parte de educação corporativa com Creators-led Growth, para trazer essa educação para empresas também, como transformar seus colaboradores em creators, ou como trabalhar com creators também. Muitas empresas estão preferindo ter agências internas e treinar os seus colaboradores para entender como trabalhar com esse mercado. Quando a gente fala de Creator Economy, a gente não tange somente a como fazer publicidade, mas como criar marca própria com audiência. Como transformar a audiência em negócio.
onde hoje a gente tem diversas plataformas, todo dia surge uma nova plataforma, surgem novos algoritmos, novas formas de fazer, novas formas de comunicar. Então é muito volátil, é muito rápido. Mas para isso você não tem que ter uma estrutura de pessoas para fazer esse tipo de atuação nas empresas? Existe essa estrutura? Sim, eu tenho minha empresa, tenho meus funcionários, tenho minha... E basicamente eu também, que vou dar esse treinamento. Mas a esse nível de educação corporativa é onde a minha holding CX faz todo esse ecossistema. E onde eu também tenho a parte onde eu posso atuar como, digamos que um CMO Service. Hoje mesmo eu já tá fechando outras 2 marcas, onde eu atuo dentro da empresa. Então, eu tenho esse movimento, mas eu também tenho a minha atuação de serviços, que vem atrelada a tudo isso. Então, é um grande ecossistema. Então, o CX é é o final, é uma concretização do que você vai realizando durante o ano. Uhum. E quando vai acontecer a próxima edição? Em outubro. A gente está decidindo, inclusive com o seu filho, qual vai ser o local. Geralmente hoje em dia no São Paulo Expo, não adianta que é o melhor lugar. Fala, aqui a gente sempre tem o pessoal lá da técnica, eles fazem perguntas mais inteligentes que as minhas, mas... Então manda aí, estou pronto para responder. Porque eles veem tanto podcast que eles estão... Esse podcast fala muito com pessoas, como o Bose mesmo falou, né? E a nossa ideia é comunicar tanto com pessoas que estão chegando lá, que já chegaram lá, pessoas que estão começando uma carreira, pessoas que precisam de inspiração para fazer alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo, estava olhando, a gente estava estudando essa parte do evento e tudo mais, e nós vemos nomes muito grandes aí. A gente vê um mundo muito estruturado, com marcas, empresas, cursos. Que vocês trabalham para falar com as pessoas que estão começando nesse mundo ou que estão empreendendo nesse mundo? Porque o começo de criar uma marca, de expor uma marca, de criar um conteúdo, de trabalhar alguma coisa que muitas vezes pode ser o sonho de uma pessoa, é muito duro. Nós estamos num mercado gigantesco que tem um monte de gente batalhando. Eu queria entender como que você fala para a galera que está começando, entendeu? Como que você mastiga isso para que pessoas que estão entrando nesse mercado consigam alavancar a vida delas? Tá. Dando um passo atrás no que eu falei, dando um passo atrás no que eu falei, o que acontece? O Vitor aqui é ponte. Eu tô aqui para levantar outras vozes. Então, esse movimento, esse ecossistema, ele é formado por diversas vozes. Por pessoas que já estão na frente, outros que estão no meio, outros que estão atrás. E, na verdade, quem é que tá atrás, quem é que tá na frente? O mundo hoje, cada vez mais, ele é feito de contexto. O que é que você quer fazer? Qual o objetivo do seu trabalho? Qual o objetivo da sua campanha? Seu propósito, né? Qual o seu propósito? E como você quer fazer isso? Então, talvez hoje esteja muito mais complexo, porque a gente tem muita oportunidade de se fazer a mesma coisa. Então, a reunião de várias vozes, quando você pergunta, Vitor, o que é que você faz? Eu junto todas as vozes, para você se encontrar em alguma delas. Para você ter a oportunidade de se encontrar em alguma daquelas vozes. Mas como eles conseguem ter acesso a isso que você faz? Consegue ter acesso indo pro evento, entrando nesse ecossistema, e eu tô lançando agora o Creators Club, onde eu vou... O Creators Club, onde a galera me pede muito. Onde é que tem a curadoria dos assuntos e tudo mais? É no meu próprio direct do Instagram, muitas das vezes. Porque aí você tem uma coisa mais direcionada no... Exatamente. Club. Então, o Creators Club é onde eu trago para treinar essas pessoas. Para essas pessoas entenderem, onde eu trago também workshops, participantes, onde eu vou trazer CMOs, depois outros players de mercado, para poder falar com essas pessoas e elas entenderem e acharem o seu próprio caminho, acharem a sua própria rota. Porque eu te dou a oportunidade de você ter novas visões. E você vai ter que encontrar a sua visão aqui dentro. Eu acho que muita gente sofre hoje em dia porque ela escolhe, às vezes, um mentor ou uma pessoa da internet e aí a pessoa fala aquilo como se fosse a maior verdade do mundo e ela, meu Deus, se eu não acordar 5 horas da manhã para ir treinar, minha vida vai acabar. O mundo é meritocrático. Mas
Não é assim. Quem fala isso é porque não entende de gente. Isso me dá raiva. Eu fico revoltado com isso, porque me diga como uma mãe que sai 4 horas da manhã pra pegar um metrô de casa, que chega 9 horas da noite em casa, vai conseguir estudar com 3 filhos pra criar, uma mãe solteira. Então, o mundo é feito de contexto. E as pessoas estão ficando doentes porque pessoas na internet falam uma verdade absoluta sem contexto. Fico feliz você falar isso para os nossos jovens, porque caso a caso não tem regra, não existe uma regra pronta, uma coisa pronta. Você precisa escutar. Por isso que é bom o que ele está fazendo, proporcionar a possibilidade de escutar diversas frentes. Porque às vezes você quer isso. Primeiro a gente tem que ser o que a gente é, não o que a gente quer ser. Eu queria ser engenheiro, cara. Eu fiz engenharia, entrei na Volkswagen, no estágio de engenharia, de repente não tinha vaga, eu fui parar no marketing. Eu me descobri no marketing, porque eu era mais gente, menos técnica. Mas o que eu aprendi aqui na engenharia, eu usei aqui. Eu era um cara diferenciado no marketing, porque eu tinha engenharia. A base de engenharia. Então, você sempre sai ganhando desde que você comece e depois encontre o propósito. Eu acho muito bacana isso que você está falando, porque assim, hoje as pessoas veem o mundo superficial que a internet mostra. Eu falo de novo, eu canso de falar, o iceberg está aqui, você vê isso aqui, mas você não vê aqui embaixo. O que o cara faz, o que não faz, só mostra a felicidade. Você vai ganhar 1 milhão em um mês, sabe? Essas coisas ridículas que o cara fala, vou ficar levantando, vou ficar me matando no emprego, vou ficar empreendendo, me matando. E que é possível. Porém, é isso, contexto. Existe muito contexto, existe muita gente que fez esse 1 milhão que você não sabe como fez esse 1 milhão. E que eu não tô dizendo que é uma coisa que fez de uma forma errada. Mas você não sabe o contexto que ela fez aquele 1 milhão. Você vai lançar curso na internet. Mas é aquela mãe solteira lá. Será que ela vai conseguir naquele tempo dela? Ou a gente tem que criar uma outra estratégia customizada para ela ir alavancando aos poucos e conseguir se moldar? Então, tudo é possível. Eu acho que eu vou trazer uma visão da galera que tem os seus 30 anos. Eu acho que é a geração mais ansiosa. Por quê? A geração de 30 anos, na média de 30, é a geração que viveu o pai e a mãe dizendo: você tem que ter uma carreira sólida, tem que ter 2 filhos, casar, passar na faculdade. Mas ao mesmo tempo a gente viveu a disrupção de você não precisar de nada disso. Então é uma geração que eu acho que psicologicamente, isso eu falo com base porque eu converso com muita gente vai falar comigo de 30 e poucos anos e 20 e poucos perto dos 30, que se sente perdida e se sente confusa. E muitas vezes tem dinheiro ou não tem dinheiro, mas essa não é a questão é a questão psicológica. Porque a gente nasceu de uma base sólida de que nossos pais que vieram dos anos 60, 40, não sei, trataram a gente como com a Revolução Industrial, de que você tem que ter solidez. E existia essa solidez, existia esse equilíbrio. Só que hoje a gente foi bombardeado, a gente viveu a disrupção de você pode ser o que você quiser. Você pode ter o que você quiser. Ou você também não pode ter nada. Você não precisa ter nada. Então aí você fica, o que eu quero ser e como eu faço pra ser isso? É um paradoxo. Se eu sou bom pra ser isso, Sim. né? Porque não adianta você querer fazer uma coisa porque você achou outro legal, eu quero, você precisa... O importante é isso. Quando você começa a circular, como você circulou nesses mundos, uma hora você encontra. Fala, pô, é isso aqui. Aquela música, você tem que se perder pra se encontrar. Eu digo muito, a carreira nossa, dentro do mundo corporativo que eu conheço, era uma escada. Aquilo que você falou, você passava de fase para fase. Hoje é um labirinto. Você pode ir para cá, pode ir para cá, pode ir para lá. Uma hora você bate a cara na parede. Volta. Não é que você bateu na parede e você acabou. Volta. Vai para outro caminho. E num desses caminhos você encontra a tua saída, encontra o teu propósito. O problema é que quando você fica preso no mundo corporativo e você fala, pô, eu tô indo, supervisor, não saio disso aqui. Está na hora de repensar onde você está trabalhando, repensar... Não é só zona de talento, muitas das vezes. Você não tem talento para isso. Você chegou, às vezes, por se matar, não é bem meritocracia, hein? Por tempo. Você chegou lá por tanto tempo, você tá lá, os caras, pô, tem que promover o cara, né? Senão ele vai embora. O cara é bom. Mas se é bom,
mas não é bom para estar aqui, Sim. onde você gostaria. Então, você tem que sair dessa escada e começar a andar no labirinto. E aí, talvez você encontre. Só que lembra de uma coisa: o labirinto, para você sair, às vezes depende de você e depende das pessoas que você conheceu, porque elas vão te dar, ó, vai por aqui que é bom, ensina você, dá dica. É humildade, o aprendizado e escutar a experiência, que você falou muito. Sem a experiência de ter vivido, de ter passado, você se torna um cara do achismo. Ah, eu acho que é legal. Não, se você foi lá, fez e foi bom, é legal. Sim, foi lá, fez, viu que deu errado, vamos encontrar uma maneira de fazer dar certo agora. Mas não pode desanimar, não pode achar que o vitimismo é uma coisa que acaba com a coisa, porque o cara se vitima, ai, putz, não deu certo, ai, eu sou um coitado. Não é coitado, cara, porque aquele que você tentou, não deu, mas você tentou e você aprendeu pra caramba nessa tentativa. E desanimar faz parte do processo. Quantas vezes eu pensei em desistir? Eu entrei numa reunião com um empresário, ele disse assim, Vitor, você é sempre animado assim? Aí eu, não, nesse exato momento, nessa call, agora não, né, quando eu tava falando com ele, estou depressivo, mas eu preciso pagar boleto. Aí que tá, mostrar depressão... Só que ninguém, você não vai ficar mostrando isso para as pessoas, mas você tem que continuar apesar disso. É a filosofia do Hardy, né? A vida, a tristeza, o azar. Lembra daquele desenho, o leão e a... Sim. Não é da tua época, né? Era o leão e o... Como chama? O outro bicho. Qual que era o bicho? A raposa? Não. Não era a raposa. A hiena, né? Ele dava uma coisinha certa, ó a vida, ó a tristeza, ó o azar. Ó... Quer dizer, não sai, reclama. E você, pessoal, a coisa mais chata que tem é você ser um cara que está sempre mal perto dos outros. Sim. Você viu que o empresário falou para ele, você está sempre bem. Sabe o que acontece com esse empresário? Ele tem uma imagem do Vitor, essa daí, ó. Realmente. Eu lembro sim. Sabe que esse empresário tem o conceito do Vitor? Puta, esse cara é bom. Porque ele sabe que o cara, mesmo estando ruim, passando por alguma coisa, ele não está transmitindo isso e mais. Ele está preparado para ser um líder também. Ele tem uma empresa. Porque se o funcionário dele vê ele para baixo, eles vão ficar para baixo. Se eles verem ele para cima, eles vão estar para cima. E mais, ter ele como exemplo. Quantos funcionários você tem, Vitor? Hoje eu acho que tem em torno de 20 no ecossistema assim. Então, é muita gente. Tudo mais jovens, tem mais velhos. Rapaz, a maioria é mais velho. Porque o etarismo é uma coisa dentro da companhia. Sim. Também. Eu sempre sou defensor. Eu falo porque eu tinha um time, agora eu me aposentei, mas eu tinha um time na época, eu tinha gente mais velha e mais nova. E quando eu fazia os eventos, né, eu mandava sempre um mais velho e um mais novo junto, porque eles trocavam informações. E o mais novo falava das coisas atuais e o mais velho das experiências vividas. Isso um protegia o outro, e os dois voltavam mais rico de informações. Sim. Porque não adianta você ter só um peso na balança, porque as coisas novas, a gente está falando hoje de manhã, é o seguinte, a internet, a inteligência artificial, é do caramba, é maravilhosa. Ela é maravilhosa, faz de tudo, mas ela não é você. A tua essência está em você. Quem põe a coisa para a inteligência é você. Não peça para ela fazer para você. Tenta fazer e pedir para ela olhar. É aquele cara que você hoje, que está todo mundo em casa e não tem um cara do teu lado. Porque hoje, no home office, a melhor coisa que tinha na minha época, quando eu fazia alguma coisa, falava pro cara, dá uma olhada aí, vê o que você acha. Aí o cara falava, aqui faltou essa, aqui faltou não sei o quê, aqui faltou não sei o quê. Eu não entendi isso. Hoje, às vezes, você não tem isso que está em casa, fazendo home office, que é uma droga, né? Porque você perde todo o contato social, principalmente estagiário, né? Estagiário que ficava na empresa vivendo aquele mundo corporativo, hoje ele fica sozinho numa empresa ou faz home office como estagiário. Ele não aprende o dia a dia. Ele cai no mundo corporativo assim, jogado. Então, convivência com as pessoas é o que vai fazer você ser diferente. Agora, muita gente acha que a inteligência artificial traz tudo.
Eu não sei, eu não quero que alguém saiba fazer uma raiz quadrada no lápis como eu sabia. Não precisa. Mas, pô, saiba não saiba a lição de cor, você tem que aprender, né? Acredito que, quando a gente fala de inteligência artificial, quem mais vai usufruir disso é quem tem repertório. Quem tem repertório? As pessoas mais velhas, mais sêniors, elas sabem fazer melhores perguntas. Porque elas têm experiência de vida, elas sabem conversar. Ela sabe onde que pode dar errado. E aí elas sabem organizar a informação. Então o que acontece? A inteligência artificial responde tudo. Ok, mas se você não souber organizar aquela informação e saber como conversar da forma correta, é uma informação que se torna muito genérica. Mas se você tem repertório, se você continua lendo, eu continuo lendo. Tem um livro muito bom que se chama Humanidade, que esse livro ele traz vários conceitos diferenciados assim sobre entendimento humano, que eu aplico muito na minha questão de movimento, na questão de marketing, que isso me traz repertório para eu poder aplicar dentro de uma inteligência artificial, dentro de saber conversar com a inteligência artificial. E quanto mais você vai tendo repertório e conversando com a inteligência, Isso. aí o negócio fica muito mais redondo. O resultado O resultado é muito... é mais você. É muito único. Porque você não é o resultado da inteligência artificial, é o teu resultado que você direcionou ela. Porque quando você pergunta alguma coisa, ela devolve uma pergunta para você, e aí você fala, eu não sei agora se é azul ou vermelho, como que será que era aquilo? Se você já viveu a coisa, você fala, não, é azul. Você dá as diretrizes certas. Sim. Aí ela vai fazer aquilo que você não precisa mais fazer. Pesquisar, ver o que tem, ver o que existe e te devolve. Essa, eu acho que é a melhor maneira de ser. E não aquela coisa, eu preciso disso, a inteligência artificial te dá um negócio, você nem lê e vai embora. De uma forma bem pragmática, você perguntou, Vitor, qual a diferença? O que você vê de diferencial nos jovens, nas pessoas hoje? Existe uma diferença muito grande entre saber ver e saber enxergar. Eu vejo essa cortina, mas enxergar ela, as possibilidades, além de ser uma cortina, além do óbvio, isso que é extremamente difícil. O saber enxergar é o que eu acho que menos de 1% das pessoas conseguem ter essa habilidade, que a gente vai para soft skill. Saber enxergar é a habilidade que mais falta no mercado, e ainda mais com essa facilidade de obter a resposta, de você não pesquisar a resposta, faz as pessoas só verem, mas enxergar é muito diferente. Porque quando você sabe a resposta, você não vê as respostas erradas, né? Você não vê, não é isso não. Mas, putz, isso daí é uma coisa que eu não tinha nem pensado. É essa a coisa que você ter probabilidades de coisas. É que nem quando eu fazia os eventos, o presidente falou, eu quero um evento assim. Putz, ele quer um evento em Angra dos Reis, mas se chover, ferrou. É tudo aberto. Vou levar 900 pessoas. Aí eu falar, não, vou fazer uma proposta, modo de dizer, estou sendo genérico. Sim. No Transamérica, que é tudo fechado. Falar, chefe, o que o senhor quer é isso. Tudo bem, se chover, acabou. A gente pode fazer isto, não é exatamente o que você quer, não dá para soltar fogos, nada, mas aqui a gente consegue dar a mesma mensagem, fazer no cenário, e se chover não tem problema. Se eu quer correr o risco, ou a gente vai aqui, que não é exatamente... Aí você dá opção. Sim. O que falta, às vezes, é você buscar opções das coisas, porque quando alguém te dá uma resposta como você recebe, que você acredita que é a verdade, você fica satisfeito. E você, quando chega na frente do cara e o cara faz uma pergunta, se eu vou com uma coisa, a Angra do Reis chega na frente do presidente, está aqui, chefe, ó. E ele fala, e se chover? Você, não pensei. Porque você para de pensar, porque você começa a aceitar tudo como verdade que você recebe de informações. E não pode ser assim. E a experiência que faz você duvidar. Por isso que, às vezes, o etarismo, quando eu falo mais velhos e mais jovens dentro de uma empresa, de novo, eu uso tudo de inteligência artificial. Quando eu não tenho o que fazer, eu converso com ela, eu aprendo pra caramba. E ela aprende sobre mim, isso vai fortalecendo ela.
mas ela não pode ser uma verdade única. Sim. Senão eu vou ser ela, não vou ser eu. Eu acho que a habilidade de ser curioso também, eu acho que é mais personalidade. Eu fui pro Egito e quando eu tava nessa viagem do Egito, aí antes de ir pra viagem, eu destrincho o TikTok totalmente, YouTube também, pra saber onde é que eu vou, o que é que tá acontecendo. E eu vi muita informação errada, digamos. Quando eu cheguei lá, eu anotei muita coisa pra perguntar, porque tinha uns passeios turísticos e tudo mais, e eu era o cara que ficava na frente do guia, atrás do guia, perguntando tudo que ele ia falando. E eu ia refutando aqui as informações que eu ia vendo no TikTok, e aí eu via, caramba, quanta informação errada tem na rede social. E se a pessoa fala com convicção sobre aquilo, você acredita. Você acredita, você não tem como duvidar muitas das vezes, e às vezes ela traz algumas provas, você fica assim, não é possível que isso aqui é mentira ou que isso aqui é verdade. Eu sou muito viciado em teoria de conspiração, só que eu vou a fundo entender aonde é que tá o erro daquilo ali. E eu vejo muita gente que fala teoria de... Só trazendo um exemplo. Essas teorias de conspirações, e aí eu vou e vejo que tá errado. Não tem base, ou as informações estão erradas, e as pessoas não fazem isso, tá tudo muito rápido. Então, para você manipular uma sociedade, que é até o que eu falo no meu livro, que é o seguinte, o maior ponto da influência é quando você muda uma cultura. A gente fala hoje muito de, se posiciona na internet, ser uma voz, ser um influenciador, mas a gente já teve Joana d'Arc, a gente já teve Martin Luther King, a gente vem da época das cavernas, quando em uma fogueira, você contava uma história e todo mundo acreditava. Será que aquele cara falou a verdade ou ele falou na visão dele? Aquela história que ele matou aquele leopardo. Então a influência, o grande ápice do movimento que eu lidero e que eu faço é trazer essa voz única de cada pessoa, em que todo mundo esteja em um único ambiente e todo mundo possa discutir sobre, ter a oportunidade de refutar a minha opinião. E até isso que eu digo para os meus próprios funcionários, eu digo assim, eu quero que você me diga que eu tô errado. Se você às vezes quando você está numa posição de liderança, as pessoas ficam, às vezes, só querendo te bajular ou querendo te elogiar. Eu digo assim, eu preciso que você me diga que eu tô errado, senão não adianta você estar perto de mim. Eu preciso que você me diga o que é que eu não tô vendo aqui. Eu não sou o mestre dos magos, o suprassumo do conhecimento. Se não tiver gente do meu lado dizendo que eu tô errado, eu vou cair no buraco. Não, e principalmente quando você trabalha aqui em agência. Falando um exemplo, eu trabalhar com o presidente. Se eu não falar, chefe, isso pode dar problema. Não sei o que, eu tinha que proteger o presidente, proteger a marca e proteger o cliente caso fosse um evento que podia dar um problema, cair um negócio em cima dos clientes, um carro encapotar, porque estamos fazendo um test drive. Você tem que falar. Sim. Porque às vezes as pessoas estão tão apoiadas numa ideia e ninguém tem a obrigação de saber tudo. Por isso, quando você está numa função que você vê alguma coisa, eu falava para o meu time, para as meninas, às vezes, quando tinha um mais velho, ela falava, nossa, o fulano é muito pessimista. Eu falei, é ótimo ter um pessimista no time. Sim. Não é que eu todo o tempo pessimista, mas quando ele fala alguma coisa que você para e pensa, fala, ei, cara, não pensei nisso. Ajuda e protege, Sim. Que é o que a gente tem que pensar. Qual é o nome do seu livro? Será que ele tem para vender esse teu livro? Então, esse aqui ele começou vendendo, eu fiz poucas cópias, porque eu tô reescrevendo. Será na internet, se eles procurarem o nome? Tá, porque eu fiz eu tô refazendo ele pela editora Gente agora. Como é que chama o título? Creator Economy, entre algoritmos e propósitos, mas não está à venda. Não. Eu tirei da Amazon porque eu estou reescrevendo com a Roseli. Porque eu quero que aqui você deixe, inclusive, depois teu contato, a gente joga, você fala, para a turma conseguir te acessar, cara, porque Sim. pode ter certeza que muitos jovens hoje vão interessar. O teu LinkedIn É Victor Cabral. Vitor Cabral. Victor Cabral. Olha, não é esse o livro? É esse o livro. Olha, pessoal, Victor Cabral, Creator Economy. Entre algoritmos e propósitos. Tá, e é muito legal porque vocês podem acessar ele também, tá? Para vocês poderem perguntar as coisas, entrar nesse grupo que você vai criar. E em agosto? Outubro, vamos ter um novo evento. Mas a gente tem que, infelizmente, é um cara que parabéns, cara, me admiro. Obrigado. Eu te conheci, te admiro. Pessoal, olha o que a gente falou. Pessoas
que fazem, acontece e transformam. Mas tinha um cara que quis mandar uma mensagem para você. Por favor, coloque ele na tela, por gentileza. Fala, meu amigo Vitor, tudo bem? Cara, quero te falar aqui que é um grande prazer estar vivenciando esses novos momentos com você. Cara, nesse pouco tempo que eu te conheço, acho você uma pessoa incrível, faço questão de te falar isso o tempo todo, o quanto você é perseverante, o quanto você corre atrás, o quanto você é um cara cheio de energia, força e principalmente paixão pelo que faz. Para mim é um grande prazer estar junto com você e tenha certeza que a gente vai construir muitas coisas juntos. Muito obrigado, valeu! Ah, muito legal. Ele falou, pô, pai, eu queria estar aí. Eu falei, então você vai mandar uma mensagem para ele. Aliás, no final de todo o podcast, infelizmente foi em cima da hora, eu pego alguém da pessoa que queira passar uma mensagem. Eu vou pesquisar, eu começo a fuçar. Mas o Thiago, eu falei, Thiago, eu queria. Ele falou, pai, deixa eu falar que eu queria estar aí. Eu gosto muito dele. Eu falei, agora eu entendo mais ainda porque ele gosta de você. E se você quiser dar uma mensagem para o público, por favor, a câmera é sua ali. Eu vou trazer uma mensagem aqui que é o seguinte. As pessoas, você quando me perguntou a minha história, o que é que eu faço? Quem eu sou? Perguntou, quem é o Vitor? As pessoas respondem com o que ela faz. Mas eu respondo de uma forma diferente, que eu acho que é isso que a gente precisa passar a responder quando se pergunta. O que você faz? Eu sou engenheiro. Não, eu sou isso. Sou um cara que gosta de pessoas, eu sou um cara que luta pela vida, é isso. Olha só, dá tempo aqui de eu pegar aqui? Tá. Vai. Nossa, cadê? Agora que eu preciso, que eu quero mostrar. Caramba. Pronto. Eu escrevi um cordel pra dizer quem eu sou. Porque geralmente, geralmente as pessoas ficam dizendo só o que faz. Ah, eu faço isso, eu falo aquilo. Mas escuta só. Vamos lá. Ó. Sou filho do chão rachado, do sol que queima e ensina, de Sergipe eu trago a alma e a coragem nordestina. Fui menino solto na rua, pé no chão, sol forte na testa, entre sonho grande e joelho ralado, aprendi cedo a ganhar batalha honesta. Ouvi relincho de cavalo antes de ouvir promessa, foi no passo firme e lento que aprendi o valor da pressa. Meu pai me ensinou disciplina, sem discurso, sem vaidade, mostrou que respeito se ganha com trabalho e lealdade. Minha mãe falava de Deus como quem fala de pão, dizia, estude meu filho, que o mundo não perdoa a omissão. Ela orava enquanto eu sonhava, ela cria enquanto eu caía, e cada queda que eu tive era a força que ela pedia. Quando a sanfona se anuncia, meu peito todo se estremece, não é o som que ela puxa, é a lembrança que me aparece. O fole abre com o tempo, puxa o ar da minha história, cada nota me lembra que quem vem do pouco carrega a glória. Saí do meu chão pro mundo, mas nunca deixei meu lugar, porque quem esquece de onde veio, se perde quando chega lá. Deus me deu voz e caminho pra tocar quem não se expressa. Minha história virou canto que levanta quem tropeça. Hoje eu sigo em frente erguido, com a fé firme no olhar. Tudo que eu construo agora é pra honrar quem me ensinou a lutar. Sou Nordeste em movimento, sou promessa que não dorme, sou menino de Aracaju, um sonho grande puxando fole. E se a sanfona canta alto, é porque eu ainda creio que Deus escreve destinos pra quem nunca solta o freio. E se perguntarem quem eu sou, eu respondo sem hesitar. Eu sou filho da luta e da fé, sou Nordeste, pronto pra conquistar. E é parabéns, assim muito que eu lindo, me apresento. muito lindo. Pessoal, vocês estão vendo que esse podcast é isso. Gente que gosta de gente que acontece, gente que faz a diferença. E vocês têm que escutar mesmo essas pessoas, aprender com elas, ir atrás de gente que vai agregar, gente de valor, que faz transformações. São vencedores, mas vieram de uma luta dura, tá bom? Olha, Vitor, obrigado, cara. Eu agradeço. Você realmente, a gente fica seu fã de conhecer um cara jovem, batalhador e que tem muito a fazer por essas nossas pessoas, por esse Brasil afora. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, até o próximo Conexão Boose. Se inscrevam, que tem muita gente boa como o Vitor nos próximos episódios. Tchau, tchau.